Irmãos e irmãs, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1. Romanos, capítulo 1. Eu lerei os 7 primeiros versículos. Diz assim a palavra do nosso Deus: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito ao seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para obediência por fé, entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, eu não avisei a saída das crianças, me lembrei agora. As crianças saem sempre até 6 anos. Quando elas completam 7, elas têm que ficar aqui, aprendendo lado a lado com o papai e com a mamãe. E nós temos um material, se por acaso alguém quiser, o cara estava com esse material no lado dele, se tiver alguém que queira acompanhar, que é um caderninho de mensagens, para que a criança anote o sermão. Se depois algum adulto falar, olha, eu também quero esse caderninho de sermões, me procura que a gente faz um para você também. Mas, leva ali para o Marcelo para cá. Não que o Marcelo vai anotar o caderninho de sermões, né? E aí acompanha direitinho. Então as crianças que não vão, têm a oportunidade de ouvir o mesmo sermão conosco, mas de irem aprendendo. Isso é uma boa oportunidade para os pais, quando chegarem em casa, lembrarem do sermão, para lembrar dos seus filhos. Às vezes, eu imagino que muitos filhos vão, na verdade, lembrar os pais do sermão. Então, se você perdeu alguma coisa, as crianças vão chegar em casa e falar assim, olha pai, você está esquecendo que foi dito isso e aquilo no sermão. Na manhã desse dia, nós estamos novamente diante dessa carta de Paulo à igreja de Roma. E muito interessante é este texto, porque ele é a apresentação de uma carta que é provavelmente a mais profunda apresentação teológica do Novo Testamento. É como se fosse um mini livro de teologia sistemática escrito pelo apóstolo. Se eu pudesse dar um título, se algum dia eu fosse escrever, eu acredito que eu já falei isso com os irmãos, um comentário sobre o livro dos Romanos, se eu tiver essa ousadia algum dia e a graça de Deus, o título será: O Justo Viverá por Fé. Este é o tema central desta carta. É assim que Paulo fundamenta a apresentação do seu Evangelho. Mas ele introduz essa carta de uma forma muito interessante e que pessoalmente a mim chama muito a atenção. Ele começa dizendo o seguinte: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Aqui estamos diante de um homem que você e eu conhecemos, muito provavelmente. Sabemos que um dia ele não se chamou Paulo, mas se chamava Saulo, Saulo de Tarso, um homem famoso nos seus dias, um homem importante em seus dias, um dos principais dos judeus, mestre da lei. Não só isso, ele se auto-intitulava, como era muito comum nos primeiros dias, nos dias de Cristo, como judeu de judeus. A língua falada
naquele tempo era o aramaico, um hebraico mal falado, misturado. E o índice de analfabetismo era altíssimo. Poucas pessoas de alto status, bem treinadas, falavam o hebraico bíblico, e não só o falavam, mas como liam e escreviam. Essas pessoas eram aquelas que desde cedo eram preparadas para ler e interpretar a lei de Deus, todo o Antigo Testamento. E para alguém ser considerado mestre da lei, deveria saber de cor a lei de Deus. Paulo era tão nobre, tão estudioso e tão aclamado em seus dias, que ele mesmo diz que dentre os seus, os da sua idade, ele se destacava. Tanto é que ele foi um grande líder da perseguição à Igreja de Cristo, tendo carta das maiores autoridades judaicas para prender, perseguir e, quando possível, até matar cristãos. Ele não deveria se apresentar de uma forma tão simples, tão humilde. Provavelmente se esperava que ele se apresentasse não com o seu currículo judaico mais, mas de repente ele se apresentaria como em muitas igrejas por aí apresentam um convidado de fora. Aqui está o reverendo, doutor, pós-doutor, supra-sumo teológico dos nossos dias, autor de vários livros, grande conferencista, um homem de Deus. Ele fala e todo mundo treme. Ou usar o seu próprio título, né? Ah não, aqui está o apóstolo, enchendo a boca para isso. Mas a apresentação do apóstolo Paulo aqui, ela é uma apresentação totalmente diferente. A primeira palavra que ele usa, se referindo a si mesmo, é a palavra servo. E a palavra aqui no grego não é uma palavra meramente para definir um funcionário, é a palavra para descrever um escravo, e não meramente qualquer tipo de escravo, porque haviam, na verdade, naqueles dias, muitos tipos de escravidão. Por exemplo, se eu não tivesse condição de sustentar a minha família, e não tivesse mais dinheiro ou terras, eu me ofereceria a alguém, a um dono de terras, e diria o seguinte: trabalho, e a palavra usada era como servo, como seu escravo, nos próximos 7 anos, e parte daquilo que eu produzir na sua terra, eu usarei para o sustento da minha família. Então, depois de um período de tempo, de um contrato feito, um escravo seria então dispensado, ou renovaria o seu contrato. Mas a palavra grega, que é a palavra doulos, é um escravo que não tem direito. É a palavra usada propositalmente por Paulo para dizer: ele é um escravo, um servo que não tem direito, ele não tem sequer identidade, ele não tem documentos que o apresentem como um cidadão. E isso quem está falando é Paulo, cidadão romano. Mas ele está dizendo que, na verdade, a sua identidade é uma identidade de quem serve exclusivamente e integralmente a pessoa de Cristo Jesus. A sua vontade está na vontade de Cristo, a sua identidade está na identidade de Cristo. O que ele faz ou deixa de fazer está totalmente submisso a Cristo. E aí ele então mostra qual é a sua atividade como servo. Como um escravo de Cristo, ele tem uma vocação específica. E essa vocação específica é de apóstolo. Muitas pessoas disputam esse título nos nossos dias. É bonito. Então elas acham que é algum tipo de escalonamento espiritual. Você começa como evangelista, se você for bem sucedido, você vai a presbítero, se você for bem sucedido, você vai a pastor, se você for um pastor importante, com experiência, você vai a bispo, se você então passar de bispo no meio evangélico, aí virar apóstolo. E tem gente que põe a mão sobre a própria cabeça e diz: pronto, agora recebi uma revelação, eu me autodeclaro apóstolo. Mas a palavra apóstolo também, ela define a palavra ou a tarefa de um escravo, de um servo. O apóstolo é o arauto, aquele que anuncia a voz e a vontade de um rei.
mas não é um arauto qualquer, que meramente sobe num palanque no meio de uma praça, fala e todo mundo se cala. O apóstolo é aquele que é enviado a outras terras para levar consigo carta, e a grande maioria das vezes pela sua própria voz, a voz e a vontade de um rei. Ou seja, se ele entrar em território inimigo e chegar diante de um rei inimigo e falar aquilo que aquele rei inimigo não quer ouvir, a sua vida está em jogo. Mas ao mesmo tempo, por mais que ele entre num território em paz e fale ao rei aquilo que o outro rei quer ouvir, se por um acaso ele não falar exatamente aquilo que o seu rei, o seu senhor que o enviou, falou a ele, se ele errar qualquer coisa, também a sua vida é colocada em risco. Ele carrega a palavra de seu senhor, e o valor empenhado para carregar esta palavra é sua própria vida. Paulo é um servo, e como servo, ele serve a uma função, como apóstolo. E como apóstolo, ele não tem que carregar qualquer mensagem, qualquer recado, qualquer notícia, mas ele é separado para uma só notícia. E esta notícia é o Evangelho de Deus. Mais uma vez, as palavras são interessantes. Eu não gosto muito de fazer uma exegese de palavras, mas aqui neste texto elas são muito importantes. Porque a palavra separado é a tradução exata, na verdade, da palavra segregado, ou totalmente afastado. Não é uma separação de função, mas é uma separação de vida. Ele está totalmente retirado de toda e qualquer função dele neste mundo. Não só de suas tarefas, mas também de seu convívio, do seu ambiente comum. Ele vive exclusivamente para anunciar algo, e exclusivamente para anunciar o Evangelho de Deus. Mas que Evangelho é esse? Que mensagem é essa? E é esta mensagem que eu quero tratar com os irmãos diante da breve introdução do apóstolo Paulo que faz. Que mensagem é essa que transforma um judeu famoso, grande perseguidor, em um escravo daquele a quem ele perseguia? Que mensagem é essa? Que evangelho é esse que alcança Paulo e que o muda de tal forma que até o seu nome ele muda? E aqui então ele apresenta um evangelho extremamente necessário de ser ouvido. Na verdade, tudo o que nós seres humanos precisamos é de uma boa notícia. Tudo o que nós necessitamos é de uma notícia nova, boa, transformadora. O fato é que a notícia ruim já está claramente anunciada. Se você olhar a partir do versículo 18, Paulo introduz o Evangelho com essa notícia péssima. E ele começa no versículo 18 a dizer: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça. Ou seja, Paulo começa a pregar o Evangelho, fazer um trabalho de evangelização bem diferente do que eu e você estamos acostumados. Bem diferente do que provavelmente eu e você já ouvimos em algum curso de evangelismo. De repente você faz um curso de evangelismo e eles te dizem para você usar algum tipo de pergunta, usando a lógica, traçar uma teia até laçar a pessoa a favor do Evangelho. De uma forma mais simples, muitas vezes, você de repente já fez assim, colocou uma camiseta do grupo de jovens da igreja, e a mensagem, porque Deus amou o mundo de tal maneira, e pegou uma série de panfletos, e foi de porta em porta, bateu e falou assim: eu vim aqui para dizer que Deus te ama. E a gente coloca assim: Jesus te ama e eu também. Mas Paulo está pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho de uma forma que de repente eu e você não estamos acostumados. Pode ser que você já tenha vivido isso, mas ele está chegando como na porta da casa de uma pessoa e dizendo o seguinte: Deus está irado contra você, contra tudo que você faz. Não há nada que você possa esconder de Deus, e Ele vai te destruir. Eu acho que se a gente saísse pelo bar,
distribuindo folhetos e falando desse tom, a chance da porta na cara seria enorme. Mas Paulo começa assim, mostrando na verdade que há um Deus criador, que tem direito sobre tudo aquilo que Ele criou, e o direito que Ele tem acima de qualquer coisa é de honra, de glória e de louvor. Mas que os seres humanos, por causa da corrupção de seus corações, preferiram dar honra, glória e louvor aos seres criados ao invés do Criador. E por isso, Deus, como forma de juízo, entregou estes homens e mulheres à disposição dos seus próprios corações, à sua própria vontade, ao seu bel prazer. E o que foi resultado disso é a humanidade que nós temos ao nosso derredor, é a maldade ao nosso derredor, é a violência. São filhos matando pais e pais matando filhos, a ponto de homens e mulheres trocarem a sua relação natural, biologicamente feita e muito bem feita pelo nosso Criador, para se inflamarem mutuamente uns com os outros. Colocaram animais como estátuas para adorarem, se curvam diante de vacas, colocam suas cabeças, alimentam em sua cabeça e se abaixam em buracos cheios de ratos, para se sentirem agraciados por algum tipo de divindade, quando os ratos sobem e comem nas suas cabeças. E não é hamster, aquele tipo bonitinho que você tem na sua gaiola de casa, que nós estamos falando a respeito. O homem se corrompeu de tal forma, e agora Deus, com toda a sua ira, santa e justa, há de puni-lo por tal. Este é o anúncio do Evangelho. Para a humanidade que ouve essa notícia, a necessidade extrema, tanto ontem, como hoje, como amanhã, de uma notícia nova, diferente, boa. E Paulo, quando enxerga e entende essa notícia, assim ele se vê aprisionado a ela. Ele não tem como se libertar. E a notícia é essa. Ele está falando que encontrou e está separado e serve integralmente o Evangelho de Deus, a respeito de Deus, aos amados de Deus. Se eu quisesse destrinchar mais, eu poderia falar sobre o Evangelho de Deus, a respeito, registrado na Palavra de Deus, a respeito do Filho de Deus, que foi dado aos amados de Deus, derramando graça de Deus. É isso que o apóstolo Paulo está falando nesses 7 primeiros versículos. Esta é a mensagem que ele nos anuncia. E a primeira coisa que ele diz é que ele é escravo, apóstolo, segregado do mundo pelo Evangelho de Deus, para o Evangelho de Deus e por Deus. Aqui ele está falando sobre a autoria do Evangelho. Muitas vezes nós somos deparados com algum tipo de mensagem estranha, como se Deus fosse meio louco, ou mesmo que fosse pego de forma desapercebida. Deus estava ali contemplando tudo que criou, com tanta perfeição, e de repente, o homem, sem que Deus soubesse, sem que Deus determinasse, sem que Deus pudesse impedir, pecou, e Deus pegou e fez assim: oh, pecou, e agora? Então ele precisa agora de um plano B. E o Evangelho só começa nesse plano B, quando termina toda a dispensação do Antigo Testamento, e agora no Novo Testamento, o plano B é executado. De forma alguma. Paulo entende que Deus anuncia um só Evangelho, que não somente ele anuncia, mas que ele determina, que ele declara e que ele executa. Ele diz: separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus, não ontem, nem antes de ontem, mas ele diz outrora prometido, e aqui ele remete aos profetas do Antigo Testamento. O anúncio do Evangelho não está no nascimento de Cristo. O anúncio do Evangelho não está restrito ao anúncio dos anjos, dos pastores, à cena da manjedoura, nem restrito à cruz do Calvário.
o anúncio do Evangelho, da boa nova, da salvação, da libertação, de uma forma que não seja nem por mim nem por você, aonde Deus vai aplicar a sua ira, a sua justiça e nos salvar, é anunciado por toda a Escritura. Toda a Bíblia fala a respeito de Cristo Jesus. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo, assim como o Novo Testamento. O Antigo Testamento todo anuncia para frente, para algo que viria, mostrando, acima de tudo, a cruz do Calvário. Assim como o Novo Testamento celebra e vive olhando para aquilo que já aconteceu e de uma forma futura, sabendo que aquilo que aconteceu na cruz do Calvário resultará na salvação vindoura. Somos salvos e esperamos essa salvação. Toda a Bíblia governa isso, os profetas e aquilo que está registrado nas Sagradas Escrituras. Paulo está citando aqui, obviamente, todo o Antigo Testamento. Nos dias em que ele escreve a carta aos Romanos, não havia ainda um cânon do Novo Testamento. Ele não está falando sobre essa Bíblia que eu e você carregamos, ele está falando sobre a Bíblia dos judeus, sobre o cânon judaico, sobre o Antigo Testamento. Não é algo novo, simplesmente porque foi feito depois. A novidade está em descobrir que aquilo tudo que foi anunciado já no Antigo Testamento, já se referia a Jesus Cristo de Nazaré. A segunda coisa que ele nos diz é que este Evangelho é de Deus, por parte de Deus, a respeito de Deus. Veja o que diz Paulo, e ele diz o seguinte, versículo 3, com respeito de seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. A segunda coisa que Paulo diz é que este Evangelho de Deus é a respeito do próprio Deus. Vocês sabem por que Jesus morreu? Existem muitos argumentos. Porque as pessoas não gostavam dos seus milagres, porque as pessoas não gostavam dele, porque ele era um galileu. Não. O que levou Cristo à cruz e o que levou homens à ira contra Cristo foi o seguinte argumento: eu sou Deus. Leia o Evangelho de João. Toda a cena do Evangelho de João termina com Jesus dizendo: eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Eu e o Pai somos um. No tanque de Betesda ele diz o quê? Se meu Pai trabalha até agora, eu trabalho também. Eu e ele somos um. Quando ele faz todas as suas obras, todos os seus milagres, e João ainda deixa isso muito claro no capítulo 20, versículos 30 e 31, que Jesus fez muitas outras obras, muitos outros milagres, muitos outros feitos, mas aqueles que foram registrados no Evangelho de João têm um só objetivo: para que aqueles que leiam, creiam que Jesus Cristo é o Senhor, o Messias, o Filho de Deus. Deus não está anunciando o Evangelho de salvação por um terceiro. Deus não está providenciando algo para salvar fora dele. Alguém que ele contratou, alguém que ele falou assim: olha, vai nascer um homem e eu vou abençoar demais esse homem, para que este homem promova a salvação. Também não está promovendo algum tipo de salvação, trazendo ao mundo algum tipo de guia espiritual. E eu falei isso quando preguei aqui da outra vez. O que Jesus faz não é dar a mim e a você ferramentas para que façamos também. Não. O que Deus está promovendo é um Evangelho a respeito do próprio Deus. Ele é filho de Davi, cumprindo o que anunciou as Escrituras, mas ele mostra em sua santidade, em seu poder de ressurgir dos mortos, que de fato ele é Deus, ele é Filho de Deus. Este é o Evangelho. O Evangelho de Deus, pregado por todas as Escrituras Sagradas, anunciados por todos os profetas de Deus, é a respeito de Deus, o qual
em que a segunda pessoa da Trindade, o seu Filho amado, aquele que é um com Ele, que está em perfeita harmonia com o Pai, que é da mesma essência do Pai, que nunca se dividiu do Pai, que é 100% Deus, é este quem o Evangelho anuncia, é este o promotor da libertação, é este aquele que providencia a salvação, e o faz através da ressurreição dos mortos. Ele mostra que a unidade do Pai e do Filho está no seguinte contexto, dizendo o seguinte: a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, versículo 5, por meio de quem viemos a receber graça e apostolado, por amor do seu nome, para a obediência por fé, entre todos os gentios, e de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. O Evangelho de Deus, a respeito de Deus, aos amados de Deus. Deus entrega Cristo Jesus para morrer a nosso favor, para resgatar e ter para si aqueles que hão de viver debaixo de sua vocação, debaixo de sua obediência, em comunhão, em harmonia com Deus. E Ele o faz através daquele que foi obediente, através daquele que cumpriu sua vocação e através daquele que tem perfeita harmonia com Deus. Não há qualquer outro caminho, não há qualquer outra forma de que os eleitos de Deus se encontrem com Deus. Eu lembro quando eu era adolescente e eu participei de um projeto com a Visão Mundial, e esse grupo de jovens, nós fomos até Genebra e fomos participar de uma série de conferências em celebração aos 50 anos dos direitos humanos. Então o assunto que todo mundo gosta, né? Todo mundo fala, é paz. E então ali a gente ouviu uma palestra de uma arquiteta famosérrima, eu não sei quem é, nem lembro o nome, mas eu só sei que ela era famosérrima, onde ela passava, o povo aplaudia e tal, pedia autógrafo, e ela veio falar do grande projeto de paz que ela tinha para o mundo, chamada Tritedral. Um só santuário, um só, entre aspas, altar, divididos em 3 partes. Então aqui no centro desta igreja, deste templo, está o altar, estão os símbolos divinos, e nesse pedaço entram os judeus, neste outro pedaço os cristãos, e neste outro pedaço os muçulmanos. Assim promoveremos a paz, uma igreja de 3 alas, e cada ala com seu grupo, adorando o mesmo Deus. O que ela estava dizendo abertamente é que qualquer bom, entre aspas, caminho leva a Deus. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que somente Cristo leva a Deus. Somente pela obra de Cristo, pela entrega perfeita do Filho perfeito de Deus, nós podemos viver debaixo de uma santa vocação. Por Ele somos chamados, por Ele somos separados, nele obedecemos, por Ele temos comunhão e harmonia com Deus. Fora dele, nada. Não há meio termo. O Evangelho será anunciado daqui a alguns instantes, a partir do versículo 15, entrando com essa grave acusação e esse grave anúncio no versículo 18. E aqui Paulo já está afirmando: somente pelo Filho de Deus. Este Evangelho de Deus é a respeito de Deus, e ele é entregue aos amados de Deus, aqueles que são chamados para serem de Cristo Jesus. Vejam, é muito interessante que Paulo ele vai usando essas palavras e nos reconectando à sua própria apresentação. Quando nós lemos assim por alto, parece que Paulo está fazendo uma apresentação pomposa a seu respeito, até mesmo pelo que eu já expliquei,
do contexto atual, como esse nosso contexto de hoje em dia trata a palavra apóstolo, por exemplo. Mas Paulo está dizendo que, na verdade, tudo aquilo que ele é e toda a sua forma de apresentar pode ser resumido por mim e por você na pergunta que as pessoas te fazem muitas vezes e perguntam: você crê em alguma coisa? Você tem alguma religião? E você diz: sou cristão. Ponto final. Porque ele está dizendo que aqueles que são cristãos, aqueles que estão em Cristo Jesus, são também chamados. E Paulo se apresenta como alguém que é chamado. E a palavra aqui não é simplesmente: oh, fulano, beltrano, vem, quando você quiser, do jeito que você quiser, não tem problema não, estou aqui esperando. A palavra aqui é vocação. Chamar com um propósito, chamar para algo, direcionar, conduzir. E é aqui e agora. Nosso chamado não pode ser meramente progressivo. Eu vou descobrindo aos poucos o que Deus quer. Recentemente tive uma conversa com um grande amigo, e esse amigo está dizendo sobre uma área específica de sua vida. Ele falando assim: eu estou esperando ver o que Deus quer a esse respeito. Aí eu falei assim: mas o que a Bíblia diz a esse respeito? Muito simples. Sobre esse assunto de sua vida, a Bíblia está falando sobre isso, isso, isso e isso. Ali é mesmo? Sim, é mesmo. Só que você está, acho que, esperando que venha um anjo do céu e toque uma trombeta e fale assim: tá, fulano, esta é a minha vontade. De forma alguma. A palavra de Deus, quando nos anuncia o Evangelho de Deus a respeito do Filho de Deus, nos dá essa vocação direta. E a vocação é essa: que sejamos de Deus, ou que na verdade somos de Deus. O Evangelho que encontra Paulo na estrada de Jerusalém a Damasco é somente este Evangelho. Jesus encontra Paulo e a afirmação que ele ouve basicamente é essa: você é meu, você é meu. E a partir daí, tudo que Paulo faz reflete isso: sou de Cristo. Ele é amado de Deus, ele é agraciado por Deus, mas todas essas coisas estão aliançadas e presas a esta ideia: ele é chamado para ser de Cristo Jesus. E ele continua dizendo: a todos, então, os amados de Deus, que estáis em Roma, chamados para serdes santos, chamados para serdes separados. A vocação que Cristo nos dá não é como algo a mais na nossa vida, mas é algo total em nossa vida. Nosso chamado é para que sejamos separados de tudo aquilo que somos, que cremos, que pensamos. Isso é muito importante, porque às vezes você chega lá na sua repartição, no seu escritório, na sua escola, onde quer que você trabalhe, estude, exerça suas tarefas diárias, e você acha muitas vezes que ser cristão é como um quadro que você pendura ali, e quando você precisar de alguma coisa, você se lembra e olha. Mas não, um caixa no banco, ele pertence a Cristo. Ser cristão é primário, fazer as contas no banco é secundário. Então você vai ficar ajoelhado, orando, lendo a Bíblia o dia inteiro. Não, tudo aquilo que você faz é por causa da vontade de Deus e para a glória de Deus. Você é um cristão em primeiro lugar. Você não é cristão por causa de, talvez, em alguns dias, você é chamado para ser santo, separado, outro. Este é o Evangelho que Deus nos anuncia. E aqueles então que são de Cristo e totalmente separados do mundo, como o próprio apóstolo Paulo diz, segregados do mundo em que vivemos, estes são os alvos da graça e da paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor
Jesus Cristo. Tudo que nós necessitamos, tudo que o ser humano precisa, é de um anúncio novo, de uma notícia boa, de algo que nos faça transformados, que nos livre, que nos salve de Deus, que se ira e que há de justamente condenar vivos e mortos. E nós, que somos chamados, vocacionados para sermos separados totalmente de Cristo, podemos descansar nisso, porque nós somos os alvos da paz e da graça de Deus. Aquilo que recebemos por este Evangelho é exatamente isso: graça e paz, ou até paz de graça. Nós não alcançamos, nem alcançaremos paz, mas alguém o fez gratuitamente em nosso favor, derramando sua graça para que alcançássemos a paz pela obra exclusiva de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo tratará daqui para frente de algo grave, seríssimo, fundamentado neste tema central: o justo viverá por fé. E ele precisa começar desta forma. O que ele vai falar, baseado na justificação pela fé, na justiça perfeita de Cristo, é isso: o Evangelho de Deus, anunciado pelos profetas de Deus, registrado na palavra de Deus, a respeito do Filho de Deus, que é o próprio Deus, que chamou para si os eleitos de Deus, a fim de nos alcançar com a graça e com a paz de Deus. Que este Deus nos enche de paz, de graça, e assim mais uma vez nessa manhã nos abençoe.